Para entrarmos um pouco no contexto desse capítulo, lá atrás no livro de João, no capítulo 4, a palavra vai dizer que lhe era necessário que Jesus passasse por Samaria. E então assim Jesus passa por Samaria, ele se infiltra em Samaria. E ali, através de uma mulher inesperada, ele planta uma semente de forma eficaz e poderosa naquela cidade. Era uma semente de destino que ele havia plantado naquela cidade, através daquela mulher samaritana do poço. E então, quando os discípulos voltaram, pois eles haviam ido comprar alimento, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, porque algo estava acontecendo além da compreensão deles, em uma outra dimensão. E então o Senhor Jesus aproveitou daquela ocasião para desafiar o pensamento deles. E o Senhor Jesus disse a eles: não diga que há 4 meses virá a colheita, porque a colheita está pronta e poucos são os trabalhadores. Orem, pois, ao Senhor da colheita para que Ele envie os trabalhadores. Ali naquele momento o Senhor Jesus estava apresentando a eles um plano que ia além da compreensão deles, mas o Senhor aproveita aquela ocasião para apresentar para eles aquele plano. E o Senhor basicamente estava dizendo a eles que eles iriam começar a colher em lugares que eles não plantaram. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo a eles: eu vou fazer com que vocês recebam algo que vocês não trabalharam para ter. E eu quero dizer, igreja, chegado o tempo da colheita. Nesse exato momento nós estamos passando por um tempo de colheita, e nós precisamos ter a percepção e o discernimento do tempo que estamos vivendo, porque não se usa ferramentas de plantar para colher. As ferramentas de colher precisam ser diferentes das ferramentas que usamos para plantar no passado. As ferramentas que usamos ontem para plantar não pode ser as ferramentas que vamos usar hoje para colher. E o Senhor, Ele fica 2 dias em Samaria, e Ele não só convence aqueles homens que a mulher trouxe da cidade, mas diz a Bíblia que muitos começaram a vir de terras distantes, e todos foram impactados também. E então Jesus, após ter plantado aquela semente naquela cidade, Ele dá continuidade à sua jornada. Ele tinha negócios do seu pai para cuidar, ele tinha uma traição para encarar, ele tinha uma Páscoa que iria o esmagá-lo, ele tinha um Judas para lidar com ele. E Isaías havia profetizado que ele seria oprimido e afligido, e ele seria levado ao matadouro, porém ele não abriria a sua boca. E então, com passos de um cordeiro, ele caminhava em direção à cruz. E Pilatos: nenhum homem tira a sua vida, mas ele a entrega. Pilatos o desafiou, dizendo: eu tenho o poder de tirar ou de manter a sua vida. E o Senhor Jesus disse a ele que nenhum poder ele teria se do alto o Senhor, o Pai, não o tivesse dado. E isso é uma lição para nós hoje. Quando homens poderosos, ditadores, pensam que estão no poder, na verdade eles estão apenas cumprindo a agenda do Senhor. E então ele se movia em direção à cruz. Era uma morte pré-determinada, era uma morte predestinada. Ele formou a montanha que seria o Calvário, ele criou a árvore que seria a cruz. Ele colocou o minério no subsolo que usariam para fazer os pregos e a lança. Ele criou os espinhos que colocariam na sua cabeça. E então eles colocaram ele naquela cruz, o esticaram ali, penduraram ele em um lugar bem alto. E então ele dobrou a sua cabeça sobre o seu ombro, e ele morreu. Ele morreu até que o chão começou a sacudir. Ele morreu até que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ele morreu até que a lei caiu pela graça.
Ele morreu até que os túmulos se abrissem. Ele morreu até que o sol não queria mais brilhar. Ele morreu até que as maldições fossem quebradas. Ele morreu até que aquele centurião disse: certamente esse era o Filho de Deus. E então, por 3 dias, houve um sacudir na terra. Por 3 dias o mundo ficou nervoso. Por 3 dias os discípulos se esconderam. Eles não sabiam o que fazer. Eles haviam dado tudo a Jesus. Eles estavam desorientados. E então Pedro voltou a amaldiçoar. Tomé voltou a duvidar. Judas cometeu suicídio. Porém cedo, em um domingo pela manhã, ele ressuscitou. E ele disse: morte, aonde está o seu aguilhão? Sepultura, aonde está a sua vitória? E a ele foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E o seu nome foi exaltado acima de todo nome. E é esse nome que deixa o inferno nervoso. É esse nome que cura os enfermos. É esse nome que liberta aqueles que estão oprimidos, encadeados, aqueles que estão presos. É esse nome que os liberta. E então por 40 dias, diz a palavra que ele se mostrou vivo. Ele aparecia em algumas regiões e ele desaparecia. Ele aparecia em alguns lugares e desaparecia. E então ele levou os seus discípulos a Betânia e ali impôs as mãos sobre eles e os abençoou. E disse e contou a eles segredos do reino dos céus. E disse a eles que voltassem para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E então eles voltaram para Jerusalém. E quando o dia de Pentecostes chegou, estavam todos reunidos em um lugar de acordo, de comum acordo. E então de repente ouviram do céu um som. E ali o Espírito Santo e o poder e línguas repartidas como de fogo sentou sobre eles naquele lugar. E eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, o Espírito Santo e o poder de Deus também está aqui. E Ele vai tocar, Ele vai encher, Ele vai batizar aqueles que pedirem. Porque como eu disse, Ele não nos despede de mãos vazias, mas Ele procura corações que estão dispostos a ser ensináveis, corações que têm sedes, corações que não se acomodam, mas que estão sempre querendo o mais do Senhor. Eu amo o livro de Atos, pois é o lugar onde os discípulos, eles pegam as rodinhas do aprendizado. Agora eles já não estavam mais na presença física de Jesus, pois Jesus havia se subido aos céus. Mas o Senhor tinha dito a eles que quando ele subisse aos céus, ele deixaria o Consolador, o Espírito da verdade. E o Senhor Jesus havia dito a eles que eles seriam testemunhas dele, não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia, também em Samaria e por todos os confins da terra. E então no capítulo 2 de Atos, Pedro recupera a sua coragem. E então ele prega ali, mais de 3.000 almas se rendem a Cristo. E então os discípulos, já não mais na presença física do Senhor Jesus, eles agora estão se agrupando em Jerusalém. Eles estão acampando no lugar aonde eles tiveram a última experiência com o Senhor. Porque Jerusalém era o lugar de confiança, Jerusalém era o lugar de conforto, Jerusalém era o lugar aonde eles se sentiam mais seguros. E então eles estavam desenvolvendo a religião deles, aonde Deus estava. Agora pensa comigo, será que nós também não fizemos a mesma coisa? Será que nós não construímos a nossa fé aonde Deus estava? Ao invés de construirmos a nossa fé aonde Deus está, aonde o Senhor está nos enviando,
Nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa fé não se torne um monumento, quando Deus a criou para ser um movimento. Mas é necessário fé e coragem para sair do lugar onde vimos o Senhor pela última vez e nos movermos para onde Ele está nos enviando. Muitos ficam parados em Jerusalém, baseado nas últimas experiências que eles tiveram com Deus, baseado naquilo que o Senhor fez na vida deles no passado. Então eles se acomodam naquele lugar. Então eles estão satisfeitos com os milagres que o Senhor operou no passado. Eles estão acomodados e satisfeitos com o tempo que o Senhor os usava lá atrás. Nós precisamos tomar cuidado para não fazer como os discípulos e não ficarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor operou no passado e não tentarmos recriar aquilo que Deus fez no passado. Mas uma coisa que eu amo a respeito do nosso Deus é que Ele não nos deixa ficar no lugar errado por muito tempo. Ele não nos deixa ficar parado por muito tempo. Ele não nos deixa ficar improdutivos, mas Ele sabe como nos mover. E chegando então no nosso texto, a palavra vai dizer no capítulo 1 que levantou-se em Jerusalém uma grande perseguição. Nos primeiros capítulos existia diálogo, discurso. Ali os judeus tradicionais antigos estão batalhando a igreja de forma verbal. Mas chegou um ponto que essa conversa ficou violenta. E eles estão entrando nas casas. E eles estão apedrejando nas ruas. E Estevão se torna o primeiro mártir do evangelho. E então diz a Bíblia que levantou-se uma grande perseguição em Jerusalém. E eu gostaria de tirar alguns minutos para falar para aqueles que estão passando por grandes perseguições. Nem toda perseguição vem do diabo. Deus muitas das vezes usa as perseguições para nos tirar do lugar do comodismo. Deus muitas das vezes usa as perseguições para nos levar ao lugar aonde Ele quer nos enviar. Lembre-se que a igreja estava parada em Jerusalém, e então levantou-se uma grande perseguição, e essa perseguição fez com que Filipe empurrou Filipe para onde ele deveria ir, porque ele deveria ser testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e por todos os confins da terra. Eu quero te dizer nessa noite, nós precisamos reavaliar o nosso passado, porque nem todas as perseguições na verdade iniciaram dos homens. Por isso que nós não devemos guardar mágoas ou rancor de ninguém. Tanto é que mágoa é uma má água que carregamos dentro de nós. Nós precisamos reavaliar o nosso passado, porque se não fosse as perseguições, se não fosse os problemas, se não fosse as faltas, se não fosse as dificuldades que enfrentamos, muitos de nós não estaríamos aqui. E Deus usa as faltas desse mundo, Deus usa as perseguições, Deus usa aquilo que nós consideramos como problema, para na verdade nos fazermos voltar a ser dependentes dEle, para na verdade nos dar uma nova direção, para na verdade fazer com que nós voltamos a ser humildes mais uma vez. Porque ao longo do caminho, infelizmente, esquecemos de muitas coisas. Ao longo do caminho experimentamos alguns crescimentos e somos levados a um lugar de conforto porque batalhamos para isso. E então achamos que já não somos mais dependentes de Deus. E então muitas das vezes muitos se acomodam em Jerusalém. E é preciso que Deus levanta essas perseguições na nossa vida, para que nós possamos voltar a buscar dEle direção, para que nós possamos ter uma vida de oração mais uma vez, não só 5 minutos de manhã e 3 minutos antes de dormir, não isso, é uma vida de oração. Deus usa as perseguições, os problemas, as dificuldades, na verdade para nos empurrar para o nosso destino e para o lugar onde Ele quer nos enviar. Então diz a Bíblia que quando a perseguição veio, ela empurrou Filipe para Samaria. E enquanto a igreja estava em Jerusalém,
nós vamos ver que o inimigo, ele havia atacado Samaria, através de Simão, o mágico feiticeiro. Enquanto a igreja estava cômoda em Jerusalém, Deus envia Felipe para lutar contra Simão e contra o reino das trevas. Era uma luta entre o bem e o mal. Era uma luta entre o certo e o errado. Era uma luta entre o reino dos céus e o reino das trevas. E essa luta foi travada em Samaria. Deus naquele momento estava enviando Felipe como um ceifeiro. Deus estava naquele momento levantando Felipe como um ceifeiro para ir participar da seara de Samaria que estava pronta. Mas o inimigo havia atacado Samaria e ele havia iludido aquele povo com as mágicas de Simão. E nós precisamos entender uma coisa: o inimigo sempre vai atacar a cidade ou a pessoa na qual Deus tem um plano para a vida dele ou dela. O inimigo, ele vai atacar as pessoas na qual Deus tem um propósito, na qual Deus tem um plano. E esse é o motivo, e essa é a razão que você e eu somos tão atacados. Essa é a razão que o inimigo nos atacou toda a nossa vida. É porque ele sabe que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. E o inimigo atacou Samaria de uma forma poderosa. Nós precisamos entender isso: quanto maior o ataque, maior o propósito. Ninguém usa maquinários pesados para mover algo leve. Ninguém usa um trator para mover um saco de areia. Mas quando o inimigo usa ataques pesados, é porque ele sabe que grande é o propósito de Deus na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. E por isso que passamos por tantos ataques. Mas Deus enviou ali Felipe para lutar contra o reino das trevas e suas técnicas. Nós precisamos entender que Satanás, ele tem um reino, e o Senhor Jesus vai ensinar isso no livro de Mateus, capítulo 12, quando ali os fariseus o acusavam de estar expulsando demônios em nome de Belzebu, do demônio-chefe. O Senhor Jesus disse a eles: se um reino estiver dividido entre si, ele não vai permanecer de pé. Então ali o Senhor Jesus está dizendo que Satanás tem um reino, e esse reino, ele é organizado. Nós aprendemos isso com as legiões. E quando o Senhor Jesus chega em Marcos capítulo 5, quando Jesus expulsa os demônios de legião daquele endemoniado, o Senhor Jesus chega àquela província e aquele jovem corre ao seu encontro e diz para ele: Senhor Jesus, por que viestes me atormentar? Então eles disseram a Jesus: nós não se importamos de sair do jovem, mas não nos deixe sair dessa região. E a Bíblia vai dizer que ali era uma legião de quase 2.000 demônios que estavam alojados naquele jovem. E então o Senhor Jesus permite que aquela legião entrasse nos porcos e caísse em um despenhadeiro. Essa passagem está em Marcos capítulo 5. Porque o inimigo, ele não se importava de deixar o jovem, mas ele não queria deixar a região, porque ele havia feito muito trabalho naquela região. Então vamos aprender que o inimigo, que Satanás, ele tem um reino, o seu reino é organizado com essas legiões. Nós precisamos entender que sobre cada região, cada cidade, cada região, existe uma fraqueza espiritual diferente. Sobre cada região existem potestades e principados malignos, espíritos imundos, hostes malignas que lutam contra o seu sucesso, que lutam contra o bem-estar da sua família todos os dias. E muitas das vezes eu sinto que a igreja está caminhando, mas não está entendendo que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades e principados das trevas que operam em regiões espirituais. A nossa guerra não é contra o homem, porque infelizmente muitos homens, eles têm dado espaço para o inimigo atuar através da vida deles. Então essas legiões, elas operam em cima de regiões, e elas atacam algumas famílias.
Algumas famílias têm algumas maldições, algumas famílias têm algumas fraquezas, algumas regiões, existem algumas enfermidades, algumas doenças que atuam em cima de regiões. E quando o inimigo ataca, ele não ataca só uma pessoa, mas ele ataca a família. Ele gosta de se alojar em famílias, ele opera em cima de regiões, ele gosta de tomar territórios. Por isso aquela legião disse ao Senhor: nós podemos deixar o jovem, mas não nos deixe sair dessa região. Eles haviam feito muito trabalho naquela região. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e nos tirou de lugares diferentes do mundo e nos trouxe até aqui. Grandes foram os livramentos, grande foi o cuidado do Senhor, grande foi os milagres que o Senhor operou para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. Mas infelizmente muitos têm vivido uma vida sem entender o seu propósito, sem entender como funcionam as guerras diárias, sem entender o que deve fazer. E como eu disse, a maior tragédia não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o motivo da sua existência do que a própria morte. O Senhor chamou você e a mim para esse lugar, para essa seara, para esse tempo, para que nós venhássemos participar de uma colheita. E nós temos essa opção de participarmos todos os dias da colheita que estamos vivendo, de estarmos em nossas mãos com as ferramentas certas, de estarmos no nosso coração o propósito do Senhor queimando todos os dias. Mas nós precisamos entrar na luta. Nós precisamos todos os dias batalhar contra essas potestades e principados que atuam sobre nossa região, com doenças específicas. No Cape, por exemplo, nós lutamos contra a depressão, nós lutamos contra doenças psicológicas, e nós precisamos todos os dias lutar, clamar ao Senhor para que traga avivamento, para que traga libertação, para que traga cura nas escolas, curas nos colleges. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele salve esse lugar e nos lembre do propósito diário que Ele nos criou e nos trouxe até aqui para participar. Porque se chegarmos diante dEle um dia, no final, e dissermos para eles as conquistas materiais que tivemos, infelizmente isso não vai surgir efeito nenhum, porque tudo veio do pó e tudo vai voltar do pó. Mas quando participamos da seara, quando entendemos que no seu trabalho você tem uma seara, quando você está na escola você tem a sua seara, no lugar onde você está na sua seara, e nós precisamos estar com a percepção certa, nós precisamos estar atuando nessa colheita. Deus tem um investimento na sua vida. Deus tem liberado uma palavra sobre essa igreja. Deus tem liberado uma palavra sobre essa comunidade. Deus tem liberado uma palavra sobre essa família. E essa palavra vai acontecer. E essa palavra é que muitos virão de nações distantes para ver aquilo que Deus está operando nesse lugar. E eu quero também te desafiar nessa noite, meu irmão e minha irmã, não queira ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Não queira ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Mas clame ao Senhor todos os dias para que Ele te inclua nessa história. Clame ao Senhor todos os dias para que Ele te dê as ferramentas para que nós venhamos ser mais eficazes na nossa seara. Clame ao Senhor todos os dias para que Ele te abra os olhos, te revista de coragem, te revista de poder, para que você não venha ter medo de homens, mas que a palavra venha queimar mais forte em seu coração. E a Bíblia vai dizer que Simão o mágico, quando ele se encontrou com o poder de Deus, isso fez com que ele caísse de joelho. Quero dizer para vocês nessa noite, Deus vai fazer com que todas as coisas que têm te atormentado, que têm te parado, Deus vai fazer com que todas essas coisas caem de joelhos.
Deus vai levantar você para quebrar as maldições geracionais da sua família. Deus vai usar a sua vida para quebrar as enfermidades, os pecados que têm sido transmitidos de geração em geração na sua família. Na sua vida, na sua família, inicia uma nova história, uma família liberta, uma família sarada. Os seus filhos serão aqueles que vão colher uma seara muito maior do que a nossa. Os nossos filhos irão muito mais longe do que nós iremos. Mas nós precisamos todos os dias entrarmos na luta. Nós não podemos passar os nossos dias desapercebidos, sem entender de onde está vindo o ataque, sem entender o que a gente deve fazer no meio da dificuldade, no meio dos ataques, no meio das perseguições. Mas nós precisamos entrar na luta. Aos pais, aos sacerdotes do lar, vocês precisam entender a grande responsabilidade que o Senhor te deu de abençoar os seus filhos todos os dias, de impor a mão sobre eles, de declarar um futuro na presença do Senhor, de declarar palavras que eles irão muito além do que onde vocês foram, que eles ganharão milhares e milhões de almas para o reino do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o pecado nem o sangue, mas é contra as potestades e principados das trevas, esses espíritos imundos que não querem o seu sucesso, que não querem o seu bem-estar. E o meu tempo já foi. Gostaria de convidar o louvor para subir, por favor. O problema é que nós gostamos de ficar em Jerusalém. O problema é que nós gostamos de 2 cultos na semana. O problema é que nós estamos satisfeitos com poucas horas na presença do Senhor. O problema é que nós estamos entregando ao Senhor só uma pequena porção, uma pequena parte. E você sabe que o Senhor está te chamando para algo muito maior. Você sabe que o Senhor está te chamando, está te empurrando para a sua Samaria, para participar da seara, para participar da colheita que estamos nela. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um investimento na vida de cada um de vocês. E é tempo de irmos à nossa Samaria e participarmos da colheita. É tempo de irmos, impor a mão sobre os enfermos, declarar a cura do Senhor. É tempo de anunciarmos a vinda do Senhor, o Evangelho do Senhor, o Evangelho da salvação, a todos os que estão do nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. Se puder apagar a luz, por favor, se a igreja puder colocar de pé. Igreja do Senhor, eu quero dizer que você é o livro de número 67 da Bíblia. Muitos nunca abriram uma Bíblia para ler a palavra, para tentar entender o que Deus tem para eles. Mas através da sua vida, através da minha vida, eles verão a palavra, eles conhecerão a palavra. Eles vão entender os segredos dos céus através das nossas vidas. Esse é o papel, esse é o propósito que o Senhor nos incumbiu nesse tempo, de participarmos da nossa seara, de deixarmos de lado até mesmo os nossos sonhos, as nossas vontades, e entrarmos na nossa luta, e participarmos daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está dizendo: os campos já estão prontos, mas poucos são os trabalhadores. Muitos trabalhadores estavam envolvidos nessa seara, mas infelizmente eles olharam para homens, olharam para defeito de homens, e não estão cumprindo a sua parte na seara que o Senhor os trouxe para cumprir. Pessoas que, ao invés de buscar do Senhor todos os dias, pessoas que, ao invés de manter os seus olhos fitos na glória do Senhor, estão mais preocupados com o desempenho das pessoas que estão ao seu redor, e usam isso como desculpa para não participarem e não cumprirem a sua parte na seara. Nós não devemos olhar para os homens, mas que venhamos manter os nossos olhos, o nosso coração no Senhor. Quando vier os ataques de um lado,
saiba que do outro lado o Senhor já está enviando a ajuda. Diz a palavra que quando o inimigo levanta uma tempestade de um lado, o Espírito Santo já está levantando o abrigo, ele já está vindo com a bonança do outro lado. Quando lhe vier os tempos difíceis, olhai para o alto, de onde vem o teu socorro. Quando vier as provações, quando vier os tempos na qual a gente não vai entender, olhe para o alto, de lá virá o seu socorro. Estamos em uma seara, igreja. Não diga que há 4 meses virá a seara, porque a seara está pronta, diz o Senhor. E poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que estão dispostos a deixar o conforto, a deixar Jerusalém e irem para onde Deus está lhe enviando, e irem para onde o Senhor está te enviando todos os dias. Deus tem nos dado as ferramentas. Eu tenho certeza, Deus tem nos dado as ferramentas todos os dias. Dentro de você tem a resposta. Dentro de você tem a cura que eles precisam. Não vai chegar, já chegou, já está dentro de você aquilo que o mundo precisa. Já está dentro de você as palavras que você precisa usar. Deus tem confiado a nós esse ministério de anunciar a vinda do Senhor, de anunciar as boas novas de salvação. E o que vamos fazer? E o que estamos fazendo? O Senhor nos trouxe para colher algo que não fomos nós quem plantamos, mas aqueles que plantaram no passado, eles terão o seu galardão, e aqueles que vão colher nesse tempo também receberão o seu galardão. O Senhor nos trouxe aqui de lugares diferentes do mundo para colher uma colheita que não fomos nós quem plantamos. O Senhor nos trouxe e os campos já estão prontos. Entre na sua luta, que venhamos cumprir a nossa parte dessa seara. Eu quero dizer que quando deixarmos um pouco de lado os nossos objetivos, quando deixarmos de lado as nossas metas materiais e vivermos de forma completa para essa seara, você pode ter certeza que todos os sonhos que o próprio Deus colocou em você, eles correrão atrás de você, não vai ser você que vai correr atrás deles. Quando nós trabalharmos para o Senhor de forma completa, quando entregarmos tudo e nos dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida para essa seara, pode ter certeza que tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você sonha, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou na mente humana, é o que Deus tem preparado para os seus, é o que Deus tem preparado para aqueles que têm trabalhado na sua seara. Senhor Jesus, aqui está, Senhor Deus, os trabalhadores que o Senhor chamou. Que toda a barreira da mente, que toda a incredulidade, que todo medo seja quebrado em nome de Jesus. Que o Senhor venha aumentar o entendimento da tua igreja, aumentar, papai querido, o entendimento da tua palavra. Aumenta a capacidade de entender o teu propósito, ó Deus. Senhor Jesus, aumenta a nossa visão. Aumenta o nosso alcance, Pai. Alarga as nossas fronteiras, mas não só as fronteiras internas. Alarga as fronteiras externas, Pai. Alarga as paredes externas, não só as paredes internas, Senhor. Deus, muda, Senhor, a nossa maneira de interpretar as coisas. E alinha, papai querido, com o teu coração. Aumenta o alcance, papai querido, dos trabalhadores. Aumenta, Senhor, a capacidade de entender e de ouvir, papai querido. Aumenta o discernimento dos teus trabalhadores, Pai. Dê a eles coragem, dê a eles as ferramentas diárias, papai querido, para entender, papai querido, com quem devemos lutar, para entender o que devemos fazer com os nossos dias, ó grande Deus. Derrama também, como em Atos 2, papai querido, do teu Espírito e do teu poder sobre a tua igreja nessa noite, Senhor. Que eles venham profetizar, papai querido,
que eles venham impor as mãos, papai querido, que venha haver cura, que venha haver milagres, que venha haver salvação por onde eles pisarem. A tua palavra diz que o fruto das mãos dos teus filhos é abençoado, que aonde os teus filhos pisassem a planta dos seus pés, ali também o Senhor os daria como direito, seria abençoado, que o fruto do nosso ventre, papai querido, seria abençoado, que a tua palavra venha ser feita em nossas vidas, Pai, que como Joel havia profetizado, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor te capacita para essa seara. Porque o Senhor te capacita para essa seara.